Internacional enfrenta a Ponte Preta neste sábado em Campinas com a missão de mostrar que a vitória sobre o Corinthians não foi a exceção para confirmar a regra. No seu vídeo. O Inter é o time que menos perdeu no Campeonato Brasileiro. São 7 partidas invictas, ou podemos dizer, 6 empates e apenas uma vitória. Nós empatamos esses jogos tudo aí, mas de repente esses empates aí podem se transformar em vitória, né, cara? Se a gente começar a ganhar. A gente perdemos, acho que já perdemos 2 jogos. O líder que tem hoje aí perdeu 4, 5 jogos. Bom, o modo de falar pouco importa. O que conta são os pontos na tabela. Atualmente, no Campeonato Brasileiro, o time está na 6ª colocação com 27 pontos, 10 atrás do líder Cruzeiro e com um jogo a menos. Neste sábado, o time de Dunga encara a Ponte Preta fora de casa e vai embalado pela vitória em cima do Corinthians. A tendência é que o técnico Dunga mantenha o mesmo time que entrou em campo na última rodada. Com isso, o zagueiro índio deve permanecer na equipe ao lado de Juan. Já Otávio segue no lugar de Forlan e Alisson terá a sequência de 6 jogos seguidos pelo Colorado. Quanto mais jogadores nós tivermos em condições de jogar, de ser titular, a competitividade aumenta. Isso é bom para o grupo. Alan e Jorge Henrique, que cumpriram suspensão contra o Corinthians, devem aparecer no banco de reservas. Agora, a expectativa é para saber se o Inter realmente vai deslanchar no torneio e se a sequência de empates terá ficado para trás. Vou ter que jogar com a Ponte na mesma determinação, força de vontade, para poder buscar ali, ficar entre os 4 ali até a vaga na Libertadores, para não distanciar. Então, acho que, se eu não me engano, estamos em 6º. E é isso aí, cara. A gente agora tem um jogo da Ponte, que também é difícil. E vamos buscar jogo a jogo para buscar os pontos que a gente conseguir. Como assim até mais difícil? O Fabrício falou que o jogo da Ponte é até mais difícil. Acho que ele quis dizer que é fora de casa. Daqui a pouco entra naquele conceito que é estabelecido pelo torcedor, sim, de que esse tipo de jogo contra o Corinthians, o Inter gosta de jogar. É um jogo bom pro Inter. E o Inter adora jogar, não ressuscitar o morto. Mais difícil, é mais fácil, né? Em tese, pegar um time em 5º lugar, não é. Em tese, é mais eu difícil até acho que o envolvimento é diferente. O mais não deveria, aí mas é diferente. Aí é que tá. O jogo contra o Corinthians, o Inter estava no desespero, era contra o Corinthians, que é um grande time, era contra o Corinthians, que é uma grande rivalidade, era televisionamento para o Brasil inteiro, quer dizer, tinha tudo para o ímpeto ser outro, que seja o mesmo contra a Ponte Preta. Tem a obrigação de ganhar da Ponte Preta. Também acho. Pela campanha que faz o campeonato, tem que ganhar, tem que recuperar pontos perdidos. Todos esses ingredientes emocionais agora estão do lado da Ponte Preta, né? Está desesperada, está na zona do rebaixamento. A torcida invadiu. Não existe, né? Aí, ó. Informação, Wagner Martins. A torcida invadiu o treino hoje de manhã na Ponte Preta, lá na Macaca. O Ribeiro está transformando a relação Inter e Ponte Preta igual a relação Inter e Corinthians. Está fazendo igual o seu Osmar, está chamando o Inter de time pequeno. Só pode ser isso. A minha grande dúvida em relação ao Internacional é que ele tem uma sequência de 3 jogos em 6 dias. É se o Internacional vai ter a condição, que seria muito interessante no momento, de repetição de time. Vamos ver, pega a Ponte Preta hoje, depois terça-feira o Santos e quinta-feira Vitória. Né, no Vale. Aqui no Vale, quinta-feira o Vitória aqui no Vale também. Vai conseguir botar em 6 dias, em 3 jogos, a mesma equipe? Depois Criciúma fora. Eu acho que vai ter jogador poupado aí. Tem uma chance de fazer aí, talvez, 12 pontos nesses 4 jogos. Mas e entrar no G4. O Baldasso tem razão, especialmente esses jogadores aí que estão voltando. O Dunga vai ter que escolher um momento para preservar, porque talvez o período maior de recuperação seja esse, né? Joga contra a Ponte Preta, descansa no meio de semana na terça e joga na quinta. Vai ter que ser feito alguma coisa nesse sentido, contra o Santos, pega alguns mais debilitados. Não vai ter como, o Mas vamos ver o seguinte... Ou joga contra o Santos e preserva contra o Vitória. Vamos montar o time do Inter pro jogo de amanhã? Alisson, Gabriel, titular, né? Índio, Juan e Fabrício. Mesmo time. Igor Williams, D'Alessandro, Escoco e Otávio e Leandro Damião no ataque. Tá, e aí, quem é que ele vai ter de volta para terça-feira? Quem é que ele pode contar mais? Ninguém. Quando é que volta o Forlan? Ninguém. Forlan não volta ainda. Forlan volta só pro outro final de semana. Talvez não volte contra o Vitória também. Não. O jogo é na quarta, não tem como. Então, opções, tá? Ele tem o Caio no banco de reservas. Daqui a pouco tu faz a do Otavinho com o Caio. Jorge Henrique. Jorge Henrique volta à tua disposição. O Alex. Tu tem o Alex à disposição. Sistema defensivo... tem grupo hoje, gente. O Alan, é que tá. O Alan volta a estar à disposição porque não estava nesse jogo. Daqui a pouco para jogar na do Índio.
Então ele tem grupo para Não, aí é que tá, Meneghetti, mas com esse grupo, o Inter estava encontrando dificuldades também, né? Por algumas escolhas do Dunga. Ele encontrou um sistema, parece ter encontrado um sistema contra o Corinthians. E também acho que tem muito a ver com a volta do Índio ao sistema defensivo, do Gabriel também, que é da posição ali no lado direito. E aí o Inter parou de tomar gol. Eu lamento que esse sistema precisaria de repetição. De preferência com os mesmos jogadores. E eu não sei se por essa maratona o Inter vai ter a condição dessa repetição. O importante é que os dois volantes, né, o Igor e o Williams, eles têm uma condição física privilegiada. Então afirmados. A atuação deles contra o Corinthians foi comovente, de entrega e de muita qualidade. E para mim o sistema defensivo melhorou muito também por conta da atuação desses dois jogadores. Uma explicação do Dunga, muito depois do jogo, muito convincente, muito coerente, quando ele falou que ele mostrou para os jogadores vídeos em que em alguns momentos, claro que tinha outras circunstâncias, mas em alguns momentos ele mostrou que o Internacional tinha numericamente tinha menos jogadores no ataque adversário que o próprio adversário. Ele mostrou isso. Então, acho que às vezes a repetição, mostrar para o jogador, e eu acho que ele conseguiu corrigir por aí. É claro que tem a questão do Gabriel e a questão do Índio. Eu acho que o Índio é meu titular do time internacional. Não, mas tem que jogar. Houve uma recomposição do sistema defensivo, de posicionamento. Os laterais não saíram muito. Ficaram fechados. Os próprios volantes. O trabalho dos volantes. O Inter sempre defendia bastante. O Internacional não pode se contentar em... Assim, ó. Empata com a Ponte Preta, daqui a pouco empata com o Santos. Não, o Internacional tem que fazer ponto. O problema é que o Inter tá levando gol de todo mundo, né, Meneghetti? Não interessa se a grandeza do clube. O Inter foi a Recife, tomou 3 do Náutico. Então tu tem que corrigir, mesmo contra esses times menores, o teu sistema defensivo. Tem que posicionar os caras e depois partir para fazer gol. Vou te dizer mais, tá? A concepção do jogo contra o Corinthians, ela fez com que o sistema defensivo ficasse mais forte, também pela frente. A bola ficou mais tempo na frente, a recomposição dos caras do lado, do D'Alessandro que estava pelo lado direito, na última linha de 3, do Otavinho pelo lado esquerdo, o próprio Escoco também. Isso fez com que a bola ficasse mais na frente, tivesse mais preenchido o setor e com isso parasse o bate e volta que acontecia. Contra o Curitiba, Meneghetti, a bola batia na frente e voltava, batia e voltava. O Inter estava sendo sempre atacado. Contra o Corinthians isso não aconteceu, porque a bola estava melhor trabalhada no meio. Isso me parece ser uma falha, uma deficiência pontual do Jorge Henrique, que é um jogador polivalente, ele tem um cumprimento tático impressionante, mas ele não consegue segurar a bola no meio-campo ali junto com o D'Alessandro. Perfeito. O Otávio conseguiu. Perfeito, porque a função que davam para o Jorge Henrique fazer, ele não sabe fazer. Ele pode fazer eventualmente, que é a função de terceiro homem de meio campo num 4-4-2, em que o terceiro homem tem obrigação de receber, é que o Jorge Henrique não trabalha a bola. Não trabalha. O Jorge Henrique é um condutor de bola, ele é um atacante, um meio atacante pelo lado. Nesta formação de meio de campo, com os dois volantes presos, o Jorge Henrique pode funcionar, porque as tarefas dele nesse sistema são outras. Ele passa a ser um terceiro homem com muito mais responsabilidade para criar. Tu tem razão. Tu tem razão. Eu quero falar em seguida sobre o Alex, mas antes quero que a Roberta coloque o pessoal de casa para participar conosco. Bom, o Fabinho disse que para ele o Otavinho deve ser o titular absoluto, mas ele fica com dúvida quanto ao goleiro, Muriel ou Alisson. E o Matheus Costa disse antes de sair, o Jorge Henrique estava jogando bem e estava incansável. Não tem como achar mesmo um lugar para ele no time. Ele estava incansável, mas ele não estava jogando bem. Esse é um equívoco, porque por conta da figura dele como homem de meio campo, o Inter não conseguia a aproximação no setor, o Inter não conseguia trabalhar a bola no meio campo. É que como ele está em todos os lugares, e ele tem muita volúpia e muita vontade, tu tem a impressão que ele estava jogando bem, mas a presença dele estava sendo prejudicial ali no meio.